recurso estratégico para a competitividade. Agora, como identificar esse recurso, como utilizar e quais os benefícios, são assuntos da conversa que eu tenho agora com Marcos Tielli, que é colunista do Guia do Empreendedor. Marcos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem e você? Ótimo, tudo certo. Obrigado por disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente. Marcos, me diga aí, eu falei de alguns pontos ali, mas queria que você me dissesse o que envolve uma cultura organizacional. Esse é um tema muito amplo, né, Sebastião? E a gente tende a imaginar que existe uma cultura boa, uma cultura ruim, e não é assim, né, que funciona. A cultura ela é muito subjetiva. Ela inclui todos os valores, as práticas, a maneira como as pessoas trabalham numa organização, a maneira como ela gera inovação, a maneira como ela compete. E a cultura ela tem que ser vista como algo vital, né? Como é que eu gero vida para essa cultura? Tem culturas que são mais colaborativas, né? Nessa época de Copa do Mundo, a gente imagina que a cultura pode ser como um time. Pode ser que sim. Tem culturas que são mais ligadas à eficiência, então você tem processos muito bem definidos e você quer entregar esses processos muito claramente. Tem culturas mais ligadas, por exemplo, à agilidade, tem culturas mais ligadas a metas, à competição, e tem culturas mais ligadas à adaptação da organização. São todos aspectos diferentes, né, de tipos diferentes de cultura. Só que isso depende fundamentalmente da liderança dessa organização e, mais ainda, do fundador, né? Quando os pioneiros, os empreendedores fundadores estão presentes, a cultura ela bebe muito no espírito, no perfil, né, desse fundador. Então, ela vai depender da maneira como essa pessoa pensa e cuida da sua equipe nessa organização. E aí, como identificar, então, numa organização, qual é a minha cultura, como é que eu posso identificar onde está aí a minha... Enfim, identificar na empresa se ela está no caminho certo, na verdade. Esse é uma arte, né? A arte da liderança. E aí eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa fundamental. Não existe a cultura por si. A cultura ela existe para entregar uma estratégia dessa organização. Então tem que ser coerente, né? A cultura e a estratégia elas são como os dois lados de uma só moeda. Então não existe uma cultura separada da maneira como eu executo a minha estratégia. E aí como é que eu percebo que essa cultura funciona, ou que ela está caminhando bem? Eu percebo por alguns fatores. Por exemplo, o ambiente está bom, o engajamento da organização está fluindo. Você percebe que, por exemplo, você tem facilidade de atrair talentos para a sua organização, porque a atração de talentos, muitas vezes, ela começa com a percepção que o possível perfil de talento tem da sua empresa, da cultura que a empresa mostra, da comunicação que ela faz e do que as pessoas falam sobre essa empresa. Então, a atratividade de talentos, a percepção do clima e, mais ainda, ao final das contas, se eu tenho, de fato, um resultado bom da organização. Quer dizer, a cultura e a estratégia elas são as duas ferramentas fundamentais para alcançar o resultado necessário. Então, tem uma relação muito forte aí com gestão de pessoas, então, né, Marcos? Totalmente, Sebastião. E talvez a gente devesse colocar essa pecinha, né, famosa que é o ser humano no centro de tudo isso. Então, uma liderança que consiga fazer com que as práticas e os princípios sejam de fato homogêneos na organização é fundamental. E aí tem essa palavrinha, né? A cultura tem muito a ver com os princípios, a maneira como a gente conduz as coisas, a maneira como a gente toma a decisão, a maneira como a gente lidera, a maneira como a gente se relaciona. Eu gosto de usar essa palavra, os princípios que regem esse sistema chamado organização. E quem é que cuida desses princípios e executa de verdade isso no dia a dia? Quais são os líderes? Então, são essas pessoas que conduzem o ritmo da cultura na organização. E, nesse sentido, a cultura é viva, né? Ela não é estática. Não adianta eu escrever uma missão, escrever os valores e esperar que as pessoas, a partir daí, mudem seu comportamento, né? Isso vai acontecer conforme o dia a dia segue, e quem faz isso acontecer são os líderes. Então, os princípios são a maneira como a gente pode entender a indução, o impulso que a gente precisa dar para que os líderes possam conduzir a cultura de uma maneira genuína, autêntica. E isso quer dizer, talvez, que eles compreendam de uma maneira coletiva o que significa essa cultura. Então, tem que ter um significado compartilhado entre todos da organização. E é assim que a gente gera experiências, né, para essa marca, para essa empresa, que tenham um sentido alinhado para todos que experimentam, né, os produtos, os serviços, as relações dessa organização. Não, interessante. Aí eu volto a um termo que você usou na resposta anterior, que é coerência, né? Tem que tirar do papel isso, não basta colocar ali a cultura, se não executar. Quer dizer, é dia a dia, né, Marcos?
Totalmente, Sebastião. Talvez aqui a gente tenha a chave disso tudo, que é na prática do dia a dia, na prática do meu ambiente de trabalho, na maneira como eu lido com os meus clientes, a forma como eu tomo uma decisão, a maneira como eu converso com a minha equipe, é aí que está a cultura, né? A cultura é super viva. Ela pode ser subjetiva, mas ela é muito concreta na prática do dia a dia de cada um de nós que trabalha numa organização. E é daí que eu tiro a temperatura. Então, eu preciso ter isso muito conscientemente colocado. Não adianta colocar uma plaquinha de valores, uma plaquinha de missão e esperar que as pessoas mudem. Isso não funciona. A gente precisa que o dia a dia reverbere, dê ressonância e reforce os princípios que a gente deseja para a nossa organização. E gera receita mesmo, gera competitividade, né? Essa ação bem definida e bem executada, né? Exato, porque como a gente estava falando, se eu tenho coerência entre o meu planejamento estratégico, o contexto de mercado em que eu atuo, como é que são os meus competidores, a partir dessa visão estratégica clara é que eu vou pensar que cultura que vai dar o molde para que essa estratégia tenha sucesso. Então, não é uma cultura boa ou uma cultura ruim em qualquer organização. A cultura ela tem que ser coerente com o contexto de mercado, com o contexto de liderança, com o espírito dos fundadores, porque aí sim eu vou ter uma sopa, né, um caldo de nutrientes que vai me gerar o resultado. E essa é a melhor receita para você ter um resultado efetivo do ponto de vista de margem, de crescimento a longo prazo. É impressionante, é um ativo mesmo, né? E está muito em consonância aí com uma exigência do consumidor, ou mudança de costumes, né? Que hoje, mais do que comprar um produto, a gente compra uma ideia, compra um propósito também, e está dentro da cultura, né? Marcos Tielli, colunista do Guia Empreendedor, muito obrigado pela conversa aqui, ótimo os seus esclarecimentos. Volte sempre. Obrigado, Sebastião. Prazer. Um abraço, boa tarde para você. Seguimos por aqui. Bom, amanhã, dia 30 de novembro.